Olá pessoal, esse vídeo vai discutir um pouquinho com vocês sobre o que o Enem vem cobrando em biologia, tá? Quais são os aspectos mais importantes de serem lembrados, serem pensados, quando vocês estiverem fazendo a revisão do Enem de vocês. Esse vídeo já tem uma continuidade, inclusive é uma regravação específica aqui para o canal do modelo, mas já tem uma continuidade lá no canal que eu fiz para poder entrar em contato com vocês. E tem meu e-mail aí disponível também para que vocês possam entrar em contato e tirar algumas dúvidas. Como estudar biologia para o Enem? São questões importantes de qual o caminho, a gente vai discutir aqui, o caminho que vocês devem seguir, ou melhor, né? Seria, claro que cada um pode seguir o caminho que deseja. Bom, então vamos lá. Temas de biologia com assuntos do cotidiano, claro. Percebam que nós estamos agora num momento importante, que nós estamos com uma pandemia que envolve assuntos da ciência, principalmente assuntos sobre biologia, no que se refere a vírus, no que se refere a bactérias, porque há uma confusão muito grande com a forma de contaminação, tá? Algumas pessoas, inclusive alguns governantes, já confundiram o combate à transmissão de vírus com o combate à transmissão de bactérias. Então, isso é extremamente importante. Questões interdisciplinares em ciência da natureza e suas tecnologias, ou seja, as questões que por si só já envolvem química, já envolve física, porque você observem que não só quando se fala da pandemia, quando se fala da pandemia tem uma questão que envolve a física, que envolve a química, com as substâncias que vão agir, fazendo limpeza dos materiais, como o professor Alonso fez uma aula, como a professora Cíntia falou sobre a pandemia, tá? É muito importante ler todo o enunciado, a pergunta e a alternativa. Leia com calma, porque se você não lê corretamente, você pode acabar caindo e perdendo algumas palavras-chave que poderiam solucionar toda a questão. Podem trazer tantas questões como alternativa, pode trazer dicas de resolução. E a interpretação de gráficos e tabelas é extremamente importante, porque vai dar um direcionamento a você. Se você não consegue interpretar um gráfico, interpretar uma tabela, você já vai sofrer bastante, ou melhor, você não vai nem conseguir resolver algumas questões. Com relação à frequência dos temas, desde 1998, o Enem vem sendo realizado, inclusive ele não tinha essa função que nós temos hoje, ele era uma forma de avaliar o ensino médio nacional de educação básica, que se refere ao ensino médio, mas ele foi começando a tomar uma proporção para algumas universidades, algumas faculdades particulares depois começaram a usar o Enem como uma das formas de acesso, porque você tinha o vestibular e tinha o Enem também, então você passava até as duas formas. Em 2009 ele mudou para esse formato atual que vocês conhecem, com questões mais abrangentes, com separação por área. E com 15 anos de Enem, ou seja, após 15 anos da realização de Enem, algumas instituições fizeram uma pesquisa em relação à biologia e outras disciplinas sobre o que o Enem estava cobrando, qual era o direcionamento do Enem. Então eles avaliaram, nesses 15 anos de Enem, 196 questões de biologia para ver quais são os conteúdos que eram mais cobrados. Então, nessa primeira avaliação, nós temos aí, ó, a frequência de temas de 42% ecologia, 11% genética, 11% evolução e origem da vida, 10% fisiologia e 8% parasitologia. Observe que fisiologia e parasitologia é um aspecto mais amplo, ela não era algo tão pontual, não. Em uma avaliação atual, feita pelo Guia do Estudante, há outras instituições que também fazem essas avaliações, as frequências dos temas, eles fizeram uma abordagem um pouco diferente. No final a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, não muda muita coisa não, tá? Aparentemente, quando você dá uma primeira olhada, eu separei aqui em três blocos, dos mais importantes, ou melhor, do que é mais cobrado ao que é menos cobrado, segundo esses estudos que foram feitos. Então você tem sistema unitário, ecossistema, fundamentos de ecologia, como os mais importantes.
nessa primeira parte mais importante, aí, os que vêm sendo mais cobrados: DNA, RNA, genética, hematologia, angiosperma, proteínas e enzimas, fazendo parte desse primeiro bloco que coloquei aqui. Mas percebam o seguinte, há uma relação aí, ó, genética, DNA. Então, depende da forma como foi avaliado, depende da forma como foi visualizado essas questões. No segundo bloco, nós temos aqui bioenergética, bioma, crescimento populacional, evolução, excreções, genoma humano, organização celular, relações ecológicas. Observe que há uma relação, relações ecológicas, ecologia, bioma, ecologia, bioenergética também está lá. Então, percebo que depende muito da forma como foi avaliado. Nesse último bloco aqui, nós temos biogênese, classificação dos seres vivos em biologia, filocordata. Observe que, aí você vai olhar aqui, não, peraí, 1,4% das questões do Enem envolvem esses temas, então não vou olhar. Não é bem assim. Observe que isso vem sendo discutido há muito tempo. Então, desde o princípio do Enem, já se sabe que ecologia, por exemplo, é um dos temas mais cobrados. Então, as pessoas focam muito naquilo lá. Se você quer ter uma possibilidade maior do que outras pessoas que estão estudando, você precisa ter uma noção do todo. Então não adianta você olhar só a parte inicial e esquecer essa parte de cá, mesmo porque há uma ligação. Você tem aqui, ó, sistema nervoso, sistema RH, noções de bioenergética, tá lá também, mecanismo de evolução. Então percebo que depende mais da forma como for avaliado. Bom, e aí chegamos ao caminho. Os 5 maiores temas que envolvem o estudo de biologia, especificamente para o Enem, são pontos importantes que vocês devem observar, mas não é literalmente. Você precisa avaliar como esses temas são cobrados. Vamos analisar novamente isso. E aí chegamos à discussão desses 5 maiores temas. Você tem a ecologia, a preservação ambiental e a poluição, e a atualidade. E observem que essa questão de atualidade envolve também os pontos sobre a pandemia, já que os recursos naturais com relação a esse tempo de quarentena que as pessoas estão tendo, quer dizer, pelo menos uma parte da população está tendo, ou ambientes onde tinha uma forte pressão antrópica, uma forte pressão da presença humana, eles começaram a ter uma regeneração visível ao olho nu. O que é isso? Você não está precisando usar equipamentos, você consegue olhar para os córregos, olhar para o céu e você percebe que o ambiente está melhor. Isso é um ponto importante. Mesmo que o governo federal hoje não ligue para as questões ambientais. Observe que as questões, as correções, elas são feitas por professores, diversos professores. Isso pode, isso não vai segurar a forma de avaliar. Então vocês precisam ter, por exemplo, uma redação que envolva ter esse conhecimento. Genética, na questão que envolve principalmente o DNA, como é que o DNA se expressa, como é que ele vai passar de um para o outro, qual é essa relação. E percebe que essa relação de DNA, ela está implicitamente aí em ecologia também. Quando você vai falar de populações, da mudança do padrão populacional de uma espécie, em evolução, o seu sentido mais amplo, como é que ocorre a evolução, os aspectos que envolvem a evolução, a importância do processo evolutivo, fisiologia e paleontologia. Não vai focar a decoreba do ciclo, mas você precisa compreender o ciclo. O que é compreender o ciclo? Você precisa compreender quais são os fatores que interferem nesse ciclo. E está ligado também à saúde, à alimentação, às doenças, tá? O lado mais abrangente da fisiologia e paleontologia. Não é os detalhes, mas é a relação disso com o todo. Bom, quem já chegou lá no canal do YouTube, ou após vocês verem, vocês vão ver que a metodologia usada lá e aqui foi muito diferente. Nesse vídeo, eu fiz um pouquinho diferente porque eu queria ser um pouco mais rápido, tentar pelo menos, e queria fazer algo que pudesse incentivar outras pessoas a realizar o vídeo. O que eu usei aqui agora? Eu usei o notebook, mas o notebook ele não tem capacidade para fazer a gravação da tela e a gravação minha como eu estava fazendo antigamente nos outros vídeos.
Então eu usei o notebook só para ver alguns slides, alguns dados. Esses slides eu vou transformar em imagem, vou fazer uma edição no vídeo. Usei o celular para gravar o que vocês estão vendo agora e também para gravar só o áudio, nos momentos que vocês vão estar vendo as imagens do slide. Essa edição pode ser feita pelo nosso colega, nesse caso vai ser feita por mim mesmo, mas é uma coisa que vocês, esse formato agora, foi para que vocês possam ter uma noção de como fazer, o que poderia ser feito, como poderia ser feito. Esse final agora é mais para os colegas, tá bom? Fiquem firmes, continuem o tempo de estudo de vocês, continue com a hashtag AdiEnem, tá? Não é justo que o Enem aconteça neste momento, não é necessário também, porque nós estamos com poucas pessoas tendo acesso a esse material, nós estamos com as instituições públicas todas, praticamente todas paradas, não está tendo aula, então não vai ter a necessidade de fazer matrícula em janeiro agora, tá? Então percebam que algumas coisas precisam ser ajustadas. É algo que envolve o mundo inteiro, as soluções estão sendo pensadas de forma local, mas na verdade elas precisam ser olhadas de forma global. Agora, por que esse vídeo então com tudo isso? Bom, hashtag AdiEnem, com certeza, mas esse vídeo é para que vocês tenham momentos. Ou seja, não é porque o Enem precisa ser adiado, eu espero que seja realmente adiado, que vocês precisam parar completamente. Não. Continue com o estudo de vocês. Continue seguindo o estudo de vocês, pegando os livros, olhando os sites, vendo aquilo que vocês podem. Eu já disponibilizei no início do vídeo aí meu e-mail, o canal do YouTube que tem algumas outras partes com relação ao Enem e outras coisas que estão sendo colocadas no Google Sala de Aula, mas é para que vocês não se sintam desamparados, tá? Não sou o único professor que está fazendo as atividades, vocês estão tendo outras atividades, então continuem, sigam em frente, sigam firme. Há professores que têm todo um aparato tecnológico no YouTube para vocês poderem acompanhar também, aconselho que vocês façam isso, tá? Eu poderia citar algumas coisas como Biologia Total, Professor Jubilu, outras pessoas, mas é isso aí, gente. Acredito em vocês, não desistam de vocês. Um abraço.